Você já parou para pensar quem criou tudo aquilo que os seus olhos conseguem contemplar? O céu, as estrelas, o mares, as montanhas, a vida. E talvez ainda mais importante, quem sustenta tudo isso? Como pode um ser humano finito e limitado descrever plenamente o poder de um Deus infinito? A verdade é que nós jamais poderíamos conhecer Deus se Ele não tivesse decidido revelar-se a nós. E Deus se revelou. Ele falou por meio das Escrituras. A Bíblia nos apresenta um Deus poderoso, sábio, soberano e incomparável. E nesta série vamos contemplar uma verdade extraordinária, o poder de Deus para criar. Em primeiro lugar, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua sabedoria. Jeremias 10:12 declara: Mas o Senhor fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Observe os três atributos apresentados pelo profeta. Poder, o Senhor fez a terra pelo seu poder. Sabedoria, estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Inteligência, com sua inteligência estendeu os céus. A criação não é um acidente. A criação não é resultado de um universo sem propósito. A criação aponta para um Criador. Gênesis 1:1 declara: No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Salmo 33:9 afirma: Pois ele falou e tudo se fez. O Deus que criou todas as coisas não precisou de matéria, ferramentas ou ajuda. Ele falou e aconteceu. Em segundo lugar, o Deus é incomparável com a sua grandeza. Isaías 4:18 faz uma pergunta: com quem comparareis a Deus? E a resposta é: com ninguém. Deus não é simplesmente maior do que nós. Ele é o Criador. Nós somos criaturas. Isaías 40:22 apresenta uma imagem majestosa. Ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Aquilo que parece gigantesco para nós é pequeno diante da grandeza de Deus. Talvez hoje o seu problema esteja parecendo enorme. Uma crise familiar, uma preocupação, uma porta fechada, uma situação em que você não consegue resolver. Mas Isaías nos chama a levantar os olhos e olhar para Deus. O problema pode ser grande para você, mas nunca será grande demais para Deus. Em terceiro lugar, o Deus Criador continua governando sua criação. Isaías 40:26 diz: Levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. O profeta aponta para as estrelas e declara que Deus conhece cada uma delas pelo nome. Pense nisso. Aquilo que para nós parece incontável, para Deus é perfeitamente conhecido. Isso nos ensina que Deus não criou o universo e depois o abandonou. Ele continua governando sua criação. Jesus declarou em Mateus 10:29: Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Se Deus cuida dos detalhes da criação, quanto mais cuidará daqueles que pertencem a Ele. Talvez você esteja se sentindo esquecido, talvez ninguém esteja percebendo sua luta, mas existe uma verdade que você precisa guardar no coração. Você não está esquecido por Deus. O Criador conhece você.
Em quarto lugar, o poder criador de Deus nos leva à confiança. Jeremias 32:17 declara: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias estava vivendo uma crise. Jerusalém seria destruída, mas ele não começou olhando para o tamanho do problema. Ele olhou para o tamanho de Deus. Essa é uma das grandes lições da fé bíblica. A fé não diz eu consigo. A fé diz Deus pode. Talvez você esteja diante de algo que parece impossível. Então, faça como Jeremias. Não ignore o problema, mas coloque o problema diante da grandeza de Deus. Porque o Deus que criou os céus e a terra continua sendo soberano. Em quinto lugar, Deus nos falou definitivamente através do seu Filho. E chegamos ao ponto culminante. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 declara: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus falou pelos profetas, mas de maneira suprema falou através do seu Filho. E quem é esse Filho? Jesus Cristo. João 1,3 declara: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Colossenses 1,16 afirma: Pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui está a maravilha do Evangelho. O Criador entrou na sua criação. Aquele que criou os céus e a terra tornou-se homem. Aquele que criou a vida entregou sua vida na cruz. Aquele que venceu a morte ressuscitou. E o mesmo Deus que criou todas as coisas realiza uma grande obra na nova criação daqueles que estão em Cristo. Paulo declara: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Talvez hoje você precisa confiar novamente em Deus. Talvez você precise entregar a Ele aquilo que você não consegue controlar. Ou talvez precise reconhecer que precisa de Cristo. Não deixe esta mensagem apenas como informação. Responda à palavra de Deus. Contemple o Criador. Confie no Criador e viva para a glória do Criador. Ore comigo agora. Senhor nosso Deus e Pai, concede-nos um coração sensível à Tua palavra. Dá-nos olhos para contemplar a Tua grandeza, fé para confiar no Teu poder e humildade para reconhecer nossa dependência de Ti. Quando estivermos diante de situações que pareçam impossíveis, lembre-nos de que Tu és Deus que criou os céus e a terra. E, acima de tudo, conduz-nos sempre a Jesus Cristo, o Teu Filho, por meio de quem todas as coisas foram criadas e em quem encontramos redenção, esperança e nova vida. Que o poder de Deus Criador continue transformando nossas vidas para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.